Amanhã o nosso país comemora o Dia da Independência no Brasil, 7 de setembro. E nós temos uma história sendo construída na nossa nação. E parte dessa história é triste. Nós temos coisas muito boas no Brasil. Nós temos um país de possibilidades, um país geográfico com uma geografia privilegiada. Mas voltando ao início, nós temos uma parte triste porque a nossa nação ela passou por um tempo de escravidão. Nossa nação ela foi erigida, ela foi construída com o suor, primeiramente, dos índios, os primeiros povos, os nativos do país, antes dos portugueses colonizarem. E depois veio o grande período de escravidão africana. Muitos dos que passaram pelo nosso país, de que povoaram essa nação, morreram amaldiçoando essa nação. Amaldiçoando porque deram a vida, foram escravizados aqui, foram torturados aqui. E hoje nós temos uma dívida com os povos africanos que é impagável. Impagável. Nós temos que clamar a Deus pela misericórdia sobre a nossa nação, porque essas atrocidades que nós cometemos no passado têm reverberado nos tempos atuais. Quanto à própria disparidade socioeconômica, o homicídio de pessoas negras sendo muito alto, o preconceito. Mas, voltando ao presente, nós não temos muito o que comemorar, porque, olha, quando nós ligamos os jornais, ligamos a TV, ligamos a internet, nós vemos pessoas com um nível de corrupção tão alto. Todos os dias, programas aí como o da Lava Jato e outros mais vão expondo a nojeira que vive a política da nossa nação. Tem pessoas boas, claro que tem, a gente não pode colocar na regra todo mundo sendo ruim, claro que não, nós temos políticos bons, mas nós temos um número muito grande de pessoas ruins liderando a nossa nação, comandando a nossa nação por anos. Por anos. E como nós sofremos com a corrupção, mas não é só isso. Vemos notícias de pedofilia, quantos abusadores de criança, isso tem aumentado. Aumento da violência doméstica, violência contra a mulher, em pleno século XXI. Como a humanidade está difícil. Vivemos uma verdadeira depravação moral. Nossas crianças, como disse anteriormente, da pedofilia, sendo abusadas, e o índice vem aumentando. Violência, pai matando filho, filho matando pai. Irmãos, nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas estamos vivendo a nível de mundo, o princípio das dores. Estamos vivendo a doutrina das últimas coisas. O Apocalipse ele vem se cumprindo. E olha, eu não espero nada melhor. Nada melhor. A gente precisa lutar, nós não podemos nos conformar com este mundo, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nós precisamos lutar, mas a palavra de Deus diz também que esse mundo ele jaz no maligno. Então nós precisamos tomar uma postura de cristão. Aliás, falando em cristão, nós precisamos salgar essa terra, porque nunca houve nesse país um número tão grande de evangélicos.
de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãos, que professam o cristianismo. Mas e a mudança disso? E a mudança do nosso país? Parece que parece que as coisas têm piorado. Parece não. As coisas têm piorado e que sal da terra nós temos sido? Que luz do mundo nós temos sido? Se nós somos a maioria, aqueles que professam, aqueles que se dizem cristãos, somos em maioria, por que a nossa nação está desse jeito que está? Está faltando alguma coisa. Então, eu enxergo o dia 7 de setembro não como uma comemoração, um dia da gente festejar, mas sim, biblicamente, para nós chorarmos sobre a nossa nação. Para Deus, nós precisamos pedir, sobre o dia 7 de setembro, pedir a Deus misericórdia sobre o nosso Brasil. Porque o nosso Brasil tem clamado pelas injustiças sociais, injustiças econômicas e injustiças de todas e múltiplas formas. Nós precisamos chorar pela nossa nação, assim como Jesus fez. E o tema de hoje da nossa mensagem é hora de chorar pela nossa nação. Abra sua Bíblia ou participe aí conosco através do vídeo, que este texto vai estar exposto na sua imagem aí. Lucas capítulo 19, versículo 41. Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 41. E diz assim a palavra de Deus: quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus, ele estava chorando por Jerusalém. Jesus chorando. Essa é a segunda vez que Jesus chora. A primeira vez que Jesus chora publicamente encontra-se em João, capítulo 11, versículo 35, quando seu amigo Lázaro, ele falece, quando seu amigo Lázaro morre. Então em João 11, 35 diz que Jesus chorou. Essa é a primeira vez que nós vemos Jesus chorando publicamente. E na segunda vez é agora, em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41, quando Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus lamenta sobre Jerusalém. E Jesus estava lamentando em voz alta. Porque antigamente, na época de Jesus, quando as pessoas choravam, pranteavam, elas choravam em voz alta, declaravam em voz alta. Então todos ouviram. Todos que estavam perto de Jesus, próximo a Jesus, ouviram Jesus chorar, ouviram Jesus lamentar. Era um costume da época. Quando alguém morria, você chorar o morto, chorar os mortos. Esse mesmo choro de Jesus, ele lembra também o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 9, versículo 1 diz assim, profeta: se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. O profeta Jeremias chorando pelo povo de Israel. E agora Jesus chorando por Jerusalém. Em Jonas capítulo 4, o profeta Jonas, ele olha para Nínive, assim como Jesus olha para Jerusalém. Só que quando Jonas olha para Nínive, ele pede a destruição de Nínive. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele chora porque a cidade, ela havia se autodestruído. Jesus, ele chora pela ignorância e a cegueira espiritual do povo de Jerusalém, pois não o reconheceram como Messias
e nem os profetas que o antecederam. Muito pelo contrário. Além de não reconhecerem os profetas que haviam antecedido Jesus, eles haviam matado os profetas. E também estavam articulando para matar Jesus, os líderes religiosos da época. Cegueira espiritual. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele vê as cerimônias religiosas que eram realizadas em Jerusalém, porque Jerusalém era o centro da adoração. As grandes festas, as festas religiosas que moviam ali o povo de Israel, eram realizadas em Jerusalém, onde ficava o templo. Então, quando ele olha para Jerusalém, ele vê as cerimônias. Ele vê um tempo de festa, ele vê possivelmente Jerusalém com luzes, um verdadeiro espetáculo para a época, adornada, mas ele vê cerimônias vazias. Ele vê um povo vazio, o templo de Jerusalém havia se transformado, ao invés de casa de adoração, ao invés de casa de bênção, ao invés de casa de oração, havia se transformado em covil de ladrões. Tanto que, logo depois, no versículo 45 ao versículo 48, Jesus entra no templo e purifica o templo, porque o templo havia se tornado um covil de ladrões. O templo havia se transformado num local de comércio. E Jesus condena isso, porque a casa de Deus era a casa de oração, é a casa de oração, contanto que ele declara em Lucas capítulo 19, versículo 46. E diz, e está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e nada mais. O coração, apesar da cidade estar adornada, apesar da cidade estar festiva, o coração do povo estava pesado com os fardos da vida e com seus pecados. Porque os escribas e fariseus da época, ao invés de celebrarem Jesus, ao invés de levarem o evangelho de salvação, ao invés de levar uma palavra que confrontava o pecado e, enfim, aliviasse o fardo, eles colocavam palavras pesadas que nem eles, nem os escribas e fariseus, os líderes da época, nem eles mesmos conseguiam cumprir, ainda mais o povo. Então o povo estava cansado, o povo estava cheio de pecado, os líderes planejando a morte de Jesus. Jerusalém vivia de aparência espiritual. Jerusalém, que devia ser o centro da adoração, vivia de aparência espiritual nos tempos de Jesus. Jesus também ele chora quando vê Jerusalém. Jesus ele chora pelo julgamento que iria acontecer sobre a nação. No ano 70 depois de Cristo, os romanos sitiaram Jerusalém por 143 dias. Olha, irmãos, prestem atenção. Jerusalém foi cercada pelos romanos 70 anos depois de Cristo, depois que Jesus Cristo morreu. No ano 70 foi cercada por 143 dias. Ou seja, mais de 3 meses e meio, vamos colocar dessa forma. Mais de 600 mil judeus foram mortos pelo exército romano. Mais de 600 mil judeus foram mortos pelo exército romano. Fora isso, eles levaram cativos milhares de judeus para Roma. Depois de sitiar, matar mais de 600 mil judeus, levar cativo, eles por fim destruíram a cidade e o templo. E Jesus viu tudo isso. Jesus viu tudo isso. Por isso que Jesus chorou. Jesus não queria isso para a cidade de Jerusalém. Jesus queria salvá-los. João capítulo 1, versículo 11. Diz assim, veio para o que era seu, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus não veio para os gentios. Jesus não veio para os gentios. Jesus veio para os judeus. Ele nasce
Ele nasce ali em Israel. Ele é para os judeus. Mas os judeus não quiseram. E quando os judeus não quiseram, o evangelho pôde chegar até nós, os gentios. Lucas capítulo 19, versículo 14, diz assim: mas os seus súditos o odiavam. E depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Israel renunciou, renegou Jesus. Olha o que diz o final de Lucas capítulo 19, versículo 14. Parte B. Não queremos que este homem seja nosso rei. Negaram Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 25. Diz assim: todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sangue de quem? O sangue de Jesus. E olha, o texto aqui não fala que os líderes religiosos planejaram matar Jesus. Mas na hora de pedir a condenação sobre si, foi todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel disse assim, em alto e bom som: que o sangue dele, que o sangue de Jesus caia sobre nós. Ou seja, em outras palavras, nós nos tornamos malditos. Isso cai não só sobre nós, sobre a minha geração, mas sobre os meus filhos. Meus irmãos, eu tenho certeza que aquele povo não sabia o que estavam pedindo. E depois disso, vem, no ano de 70, a destruição de Israel. A destruição de Israel, a perseguição, o holocausto. Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Misericórdia, Senhor. Diante disso, nós devemos nos humilhar e orar para que os pecados da nossa nação não caiam sobre nós e sobre nossos filhos. Dia 7 de setembro, dia da independência. Mas não é dia de alegria, não é dia de festa, é dia de humilhação, é dia de oração, é dia de dobrar os joelhos, é dia de clamar ao Senhor, para que tenha misericórdia da minha vida, para que tenha misericórdia da nossa família, para que tenha misericórdia do nosso Brasil. É dia de chorar, é dia de prantear, assim como o Senhor Jesus fez sobre Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a 14, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar em minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus não precisa ouvir o clamor da nação brasileira, ou pelo menos de parte daqueles que não são seus filhos, para sarar a nossa terra, para sarar a nossa nação. Deus precisa ouvir o clamor do seu povo, daqueles que professam Jesus Cristo como Salvador. Quando nós, povo de Deus, iniciarmos uma campanha de oração, uma campanha pessoal, de oração, clamor, de humilhação diante de Deus, e chorarmos diante de Deus e clamarmos pela nossa nação diante do Senhor. O Senhor, Ele fala, olha aqui, é promessa do Senhor, que se nós fizermos isso, nos humilhar e orar, e buscar a face dEle, e buscar a presença dEle, e buscar estar de acordo com o propósito dEle, Ele vai
vir dos céus, ouvir a nossa prece, perdoar o nosso pecado, perdoar o pecado da nação e sarar a nossa terra. Isso é promessa do Senhor. Então nós, como povo brasileiro, servos do Senhor, precisamos salgar a nossa nação, precisamos ser diferencial na nossa nação. Dia 7 de setembro não é dia de descanso, não é dia de dormir até tarde, não é dia de comemoração, não é dia de festa alguma, como nós já falamos. Eu reitero, dia 7 de setembro é dia de chorar, é dia de prantear, é dia de clamar para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Misericórdia, Senhor. Nos humilhemos diante da mão do Senhor, da mão do Eterno, pois Ele ouvirá a nossa oração e virá o nosso socorro. Que esta palavra chegue ao teu coração e que você receba essa palavra como despertamento. Que você receba essa palavra como uma confrontação, a fim de que você se mova, a fim de que eu me mova a estarmos juntos como igreja, clamando ao Senhor pelo nosso país. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe.